Muito boa tarde. Vamos então à conferência de imprensa do Mr. Filipe Cândido para a partida de Paços Ferreira Felgueiras. As questões que queiram colocar. Permite. Boa tarde, Filipe Cândido. Boa tarde. Há um misto de frustração por o Paços Ferreira ter boas prestações, mas não conquistar qualquer ponto. Primeiro, foi um molde no jogo. Porque mesmo com as contingências todas do jogo, acabou por até ser superior, só que o conto é os pontos e pontos não trouxe nenhum. E depois, há também um jogo que é inevitável falar, porque deve ter sido uma semana de muita dor de cabeça pelas ausências, pelas lesões que se verificaram nesse jogo. O que é que nos pode dizer sobre isso? Sobre a recuperação desses jogadores e o que é que pode dizer sobre isso? E como é que o estado de espírito da equipa, depois de ter até uma boa prestação, um bom empenho, não ter conquistado pontos e saber que tem no jogo mais uma finalíssima? Bem, começando por aquilo que são as contingências do último jogo, uma das principais questões que eu coloquei ao grupo era nós focarmos-nos muito naquilo que eram as nossas tarefas dentro do campo, procurar aproveitar bem a semana que tivemos limpa de trabalho para que depois dentro do jogo fôssemos capazes de produzir um futebol que nos permitisse trazer pontos naturalmente e querendo ser melhor do que um bom adversário. E eu penso que ficou a sensação de alguma injustiça por não termos trazido nada deste jogo no sentido do resultado, mas tenho a certeza absoluta que trouxemos uma equipa com mais convicção, com mais crença naquilo que tem vindo a desenvolver ao longo destes dias que eu aqui estou, porque não defrontámos uma equipa qualquer e fomos capazes de ser sempre perigosos no jogo. Na verdade, não tivemos a entrada que eu pretendia ter por alguma ansiedade de um ou outro jogador, que neste momento nós temos que ser sensíveis e entender que pode acontecer, mas trabalhamos agora para que isso não seja tão evidente e que dessa forma seja possível agora encarar este adversário ainda com mais confiança, tendo em conta aquilo que nós fomos capazes de fazer no que diz respeito ao domínio do jogo. Foi um jogo ingrato também porque, para mim, enquanto treinador, limitou-me na condução daquilo que eram ideias que tínhamos estratégicas, inclusivamente para o jogo. No entanto, nesta fase nós acreditamos em todos os jogadores, a qualquer momento qualquer um pode estar lá dentro e vai ter que dar sempre o seu melhor, sabendo as tarefas que tem que fazer dentro do campo, para que depois seja mais fácil, estando todos a pensar a mesma coisa ao mesmo tempo, de traduzir depois em pontos, que é o que nós mais precisamos nesta altura, aquilo que são, ou que foi uma muito melhor exibição. E pronto, com relação àquilo que também me perguntou sobre alguns jogadores que tiveram que sair, estamos numa fase que também não é de todo bom dar tanta informação para os nossos adversários. Há eventualmente a possibilidade dos jogadores poderem estar, há eventualmente a possibilidade dos jogadores que saíram com alguns toques, com algumas mazelas, não estarem. Portanto, vamos ver o que acontece amanhã. A semana foi muito positiva em termos de trabalho e não nos passa pela cabeça outra coisa que não vencer o jogo, lutar por vencer, porque é muito difícil nós, quando estamos deste lado, eu penso que não há nenhum treinador no mundo que consiga chegar aqui ou amanhã vou ganhar. Nós amanhã vamos tudo fazer para ganhar o jogo, pela importância que o jogo tem e por a importância que 3 pontos neste momento têm para a classificação. Neste jogo, falar um bocado de Felgueiras é capaz de não ser o mais importante, já que fosse o que o adversário fosse, só 3 pontos é que interessa, por isso a percepção ao adversário é aquela que o treinador faz. Mas há aqui 2 questões que não se podem passar em claro. Primeiro, queria saber a sua opinião sobre a forma como a Liga demonstrou a importância que o Paços Ferreira tem e que a Liga não quis dar, pela colocação do jogo um dia antes dos rivais, neste caso um rival algumas horas, no jogo Portimonense-Porto, um dia antes, que pode desvirtualizar, de certo modo, a verdade esportiva.
E, para terminar, não passar ao meu colega, queria também colocar-lhe a questão de que também se acha que não houve falta de respeito para depois de uma arbitragem tão má como foi com o Porto, o Paços de Ferreira, com o Ricardo Baixinho, ser marcado, portanto, logo poucos jogos depois, novamente, o Ricardo Baixinho para um jogo que é decisivo para o Paços de Ferreira. Bom, sinceramente, aquilo que mais me importa, eu já sabia, enfim, o calendário quando aceitei isto, no que diz respeito aos adversários. Já conheço este campeonato também muito bem, cada equipa, profundamente, e portanto sabia que todos os adversários iriam exigir que a nossa equipa tivesse que estar sempre, ou tenha que estar sempre no headline, como eu costumo dizer, de tudo, da concentração, da intensidade, daquilo que somos capazes de fazer. Na verdade, dividimos os 2 jogos, não conseguimos trazer pontos. Falar desta equipa do Felgueiras, eu, tendo em conta aquilo que foi o campeonato que fizeram, é aquela equipa que eventualmente todos acreditam que podem vencer, mas depois não é bem assim. É muito competitiva, tem jogadores, grande parte deles que vêm oriundos de divisões abaixo, mas que depois também querem muito mostrar que querem estar muito nesta liga e, portanto, o respeito que merecem vai nesse sentido. E nós vamos ter que estar no nosso melhor para os conseguir derrotar. Depois, sinceramente, às vezes fica difícil, em função de alguns jogos, conforme eles acontecem, não tecer qualquer comentário. Eu nunca o fiz sobre questões de arbitragem, sobre questões de horários em que nós vamos jogar. Nunca. Eu vim com uma missão e só quero é que me digam quando é que nós vamos jogar, a que horas e, neste caso, contra quem. E preparar o melhor possível a nossa equipa para fazer frente àquilo que tiver que ser, seja o adversário dentro de campo. Não procuro que isso não seja importante para os nossos jogadores, que árbitro nos vai apitar. Acredito sempre que toda a gente quer fazer o seu melhor. Com relação à Liga, é uma questão que diz respeito à Liga e eventualmente aos clubes implicados, e da minha parte, enquanto treinador, eu tenho que estar muito concentrado e já naquilo que nós conseguimos controlar no que diz respeito à capacidade que a equipa vai ter para jogar uns jogos deste cariz, em que está bastantes coisas em jogo, nomeadamente porque podemos pensar que é só, às vezes, para o próprio clube e nós temos que o defender, mas também estão coisas em jogo quando nós olhamos para aquilo que é o individual de cada um de nós, seja treinadores, seja jogadores. Portanto, vai ser preciso de uma grande personalidade, grande coragem para encarar o adversário da amanhã, para ver se conseguimos, e vamos tudo fazer para trazer a vitória. Martins? Boa tarde, Mr. Filipe. Boa tarde. Pondo isto, eu tenho 2 questões, aliás, preparei 2 questões que gostaria aqui de ver esclarecidas por si, no sentido de que estamos na reta final e temos 2 grandes finais. E então, nós temos aqui 2 derrotas nas primeiras jornadas, ao comando da equipa. Esta caiu para o play-off de descida. Como é que gera emocionalmente um grupo num momento tão crítico e com pouco tempo para reagir? Isto é a primeira questão. Bem, eu tenho alguma experiência já de jogos, inclusivamente de lutas diferentes, ou para atingir a subida da divisão, ou para conseguir ficar na divisão, e aquilo que eu posso dizer é que são momentos que não são indiferentes de alguma forma a ninguém, mas também sabemos que quando andamos seja a competir, e quando em alguns momentos deixamos as coisas serem resolvidas para o fim, gera naturalmente alguma ansiedade, apreensão, digamos. Só que eu muitas vezes naquilo que vou transmitindo é o que é que eventualmente algumas equipas na Primeira Liga sentem que estão na mesma situação, o que é que outras equipas que estão a disputar meias finais de Champions e os jogadores sentem, e os seus treinadores também. E, portanto, se isto é algo que nós gostamos de fazer,
é algo que nos apaixona, nós temos que ir atrás daquilo que mais pretendemos, independentemente de pelo meio, pelo caminho, não conseguirmos imediatamente aquilo que mais queremos. E, portanto, amanhã é mais uma oportunidade que vamos ter para fazer frente a todas as adversidades que nos estão a acontecer. E tenho a certeza absoluta que os rapazes, pela semana que fizemos, vão dar uma grande resposta. E isso é aquilo que eu consigo controlar e, portanto, estou naturalmente confiante. Nem sequer preocupado com aquilo que possa ser o... Sei que quando a bola rolar, tudo isto vai desaparecer. Eu também estive como jogador em muitas situações destas, a lutar para subir, a lutar para descer, faz parte. Então, quando andamos nisto há algum tempo, eu acredito que também os jogadores mais experientes conseguem, enfim, fazer frente a estes momentos e ajudar também os jogadores mais jovens que estão dentro daquilo que é a equipa, mas acredito que amanhã a resposta vai ser muito positiva nesse sentido e que não se vai notar esse tipo de ansiedade que também me falou, ou de menor reação em relação ao último jogo. Permita-me concluir então com a segunda questão. Certo. Que tem cá, o Passos, como sabe, não teve a recuperação da tabela que se esperava. Com a sua chegada, sente que ainda há tempo para deixar a sua marca e inverter esse ciclo nas 2 jornadas que faltam? Sim, tem que haver tempo. Tem que haver tempo. Nós, a partir do momento que aceitamos um desafio, sabemos de todas as dificuldades e, portanto, até ao último apito podem ter a certeza que da parte da equipa técnica, da parte dos jogadores, da parte do clube, de todo o staff, nós vamos lutar até à exaustão para conseguirmos atingir aquilo que são os objetivos que nos propusemos. Obrigado. Obrigado.